De pobre a hombre más rico del mundo, la traición que lo cambiaría todo. Rafael era un joven soñador, un ahorrador en una pequeña ciudad donde el costo de la vida parecía devorar sus sueños. Detrás del mostrador de una cafetería, servía café y sonrisas, siempre mirando hacia el futuro. Su ambición era desmedida. Quería ser un magnate del mercado financiero. Cada centavo que ganaba lo guardaba meticulosamente, como si cada billete acumulado fuese un ladrillo en la construcción de su imperio. Los informes de mercado y las proyecciones de crecimiento eran su alimento diario. Y, tras años de trabajo arduo, llegó la oportunidad. Una gran empresa le ofreció unirse a un innovador proyecto. Era su gran salto, pero entre las sombras se escondía Lucas, su mentor y amigo, un hombre carismático que prometía guiar a Rafael hacia el éxito. Sin embargo, lo que parecía una mano amiga se tornó en una serpiente. En el camino hacia la gloria, Lucas había tejido un hilo enredado de traición. Mientras Rafael compartía sus ideas con ilusión, Lucas las tomaba para sí, saboteando su trabajo desde las sombras. El dolor del descubrimiento lo golpeó como un puño, helándole la sangre. ¿Cómo pudo su amigo hacerle esto? En ese giro oscuro, Rafael sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que Lucas, aquel que le enseñó sobre el mundo financiero, tuviese un pasado manchado por la ambición desmedida? Mientras las revelaciones sobre su amigo emergían, la atmósfera se tornó espesa. Había secretos enterrados, una red de corrupción que amenazaba con arrastrar a muchos en su caída. Rafael se sintió atrapado en una trampa cada vez más estrecha. El reloj de la cafetería sonó, y la urgencia del tiempo lo empujó hacia adelante. Una importante inversión se deslizaba entre sus dedos, y necesitaba actuar rápido. La presión crecía. La mirada antigua de Lucas, oscura y calculadora, lo seguía, como un espectro en el fondo de su mente. Las palabras de su amigo resonaban. La competencia es feroz, y solo los más astutos sobrevivirán. Pero Rafael sabía que debía luchar, que el verdadero monstruo no era solo Lucas, sino sus propios miedos. El fracaso y la inseguridad lo acechaban como sombras malévolas. Las decisiones venideras no solo pondrían a prueba su valor, sino que también desatarían una tormenta de conflictos. Con cada paso, Rafael se vio obligado a enfrentar no solo a su traidor, sino a una realidad corrupta que lo rodeaba. Descubrir qué tan lejos estaba dispuesto a llegar lo mantenía despierto por las noches. Se preguntaba si la venganza le brindaría paz, o si simplemente lo consumiría. Y así, a medida que la competición se volvía más intensa, un hilo invisible unía las promesas de amor y los lazos familiares a un laberinto de traición. Rafael estaba en el centro de una tormenta implacable, donde el futuro pende de un hilo y cada decisión podría cambiarlo todo. La lucha se estaba transformando en algo más profundo, más personal. Su alma en juego. ¿Podría salir ileso de esta emboscada? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos tienen relatado que o YouTube removió sus inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, ¿de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael se encontraba en una encrucijada.
La sombra de Lucas seguía atrapando su mente, como un eco que no cesaba. Tenía que actuar, tenía que proteger lo que con tanto esfuerzo había construido. Pero justo en ese momento de intensa reflexión, su teléfono vibró sobre el mostrador de la cafetería. Era un mensaje de una fuente anónima. Lucas no es quien crees que es. El corazón de Rafael latió más rápido. ¿Qué significaba eso? En lugar de ignorarlo, decidió investigar. Esa noche, mientras el mundo dormía, se sumergió en las redes, buscando cualquier pista que pudiera dar sentido a la traición de su amigo. Mientras navegaba, encontró fotografías de Lucas en eventos de lujo, siempre al lado de personas influyentes, pero en la última imagen, su sonrisa era diferente, fría. Rafael sintió un escalofrío. La imagen mostraba a Lucas con un grupo de hombres, todos con miradas intimidantes. Uno de ellos llevaba un tatuaje en el brazo, un símbolo que Rafael había visto en documentos de una investigación sobre una mafia que operaba en el mundo financiero. Se le nubló la vista. La sensación de traición se profundizaba. Todo lo que había creído sobre la amistad de Lucas se desmoronaba. En una búsqueda frenética, envió un mensaje de texto a uno de sus amigos del sector financiero que podría tener información. ¿Conoces a Lucas? Necesito saber más sobre él. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta casi instantánea. Es un pez gordo, Raf. Esté alerta. Hay rumores sobre él y su conexión con delitos financieros. El golpe fue duro. El verdadero monstruo no solo era la competencia, sino la figura que había creído que era su mentor. ¿Cómo estuvo tan ciego? La respuesta llegó en forma de una llamada telefónica. Era su amigo. La voz del otro lado era grave, llena de preocupación. Rafa, no te involucres más. No sabes en qué te estás metiendo. Lucas no es solo un hombre ambicioso, está metido en algo peligroso. Una adrenalina feroz corría por las venas de Rafael. Siguió investigando y con cada pieza que encontraba, el rompecabezas se tornaba más oscuro. Ese mismo día se encontró con una mujer misteriosa en un café. Alguien con información que parecía peligrosa. Ella, con ojos intensos y una voz firme, le dijo: Lucas te ha estado vigilando, y no solo a ti, a todos los que se atreven a desafiarlo. En un instante, el aire se espesó. Rafael se dio cuenta de que estaba en medio de peligros que jamás había imaginado. La traición no solo iba más allá de las finanzas, era una cuestión de vida o muerte. Mientras se alejaba del encuentro, su mente giraba en una espiral de confusión y miedo. De repente, una llamada cambió el rumbo de la noche. Rafael, soy yo, Lucas. Necesitamos hablar. Sé lo que estás haciendo. La voz de Lucas era fría, segura. Era el momento de enfrentarse a su traidor, de descubrir la verdad que se escondía detrás de esa amistad. Rafael sentía un fuego ardiendo dentro de él. Las dudas se disipaban y la necesidad de respuestas lo consumía. En el fondo sabía que esta reunión podría ser peligrosa, pero también sabía que de alguna manera su futuro dependía de ello. Así que se preparó. Iba a descubrir todo lo que había estado escondido, y no solo sobre Lucas. Estaba listo para desatar la tormenta que cambiaría su vida para siempre. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento serían decisivas. El verdadero juego estaba a punto de comenzar, y Rafael estaba listo para apuesta todo. Pero, ¿sería capaz de soportar lo que descubriría? Rafael se preparaba para su encuentro con Lucas. La tensión en su pecho palpitaba como un tambor frenético. Su mente estaba llena de preguntas, pero había determinación en su mirada. Esa noche, pensó, todo cambiaría. Se cambió rápido y salió de la cafetería, con el corazón latiendo aceleradamente. La cita era en un viejo bar del centro,
un lugar con luces tenues y un aire de misterio, como si incluso las paredes guardaran secretos. Al entrar, el ruido de las botellas chocando y las risas apagadas se mezclaban con el aroma de licor. Rafael encontró a Lucas en una mesa apartada, con una copa en la mano que reflejaba las luces del establecimiento. Su semblante era tranquilo, pero los ojos delataban una malevolencia encubierta. «Rafael, gracias por venir», dijo Lucas con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sé que has estado indagando». «¿Qué pasa, Lucas? Necesito saber la verdad», respondió Rafael, controlando la ira que lo amenazaba. Cualquier duda que tuviera se desvanecía como el humo en el aire. Lucas tomó un sorbo de su bebida y lo observó con detenimiento. «Siempre fuiste astuto, pero hay cosas que no estás viendo. No todo es lo que parece». Rafael sintió un escalofrío. «¿A qué te refieres? ¿Estás diciendo que lo que pasa entre nosotros es una farsa?» «Escucha», Lucas murmuró, bajando la voz. «No estoy aquí para ser tu enemigo. Existe un mundo en el que nadie sobrevive siendo ingenuo. La competencia, la traición, todo es parte del juego». De pronto, un ruido sordo interrumpió sus palabras. La puerta del bar se abrió de golpe. 3 hombres entraron, con miradas amenazantes y un aire de peligro que llenó la habitación. Rafael sintió el nudo en el estómago aflojarse, pero no por lo que creía. Lucas se tensó. «¿Qué hacen aquí?», murmuró, con una preocupación evidente que no había mostrado hasta ese momento. Los hombres se acercaron, y el más alto, que tenía un tatuaje que Rafael reconoció de la investigación que había hecho, sonrió de manera siniestra. «Venimos a hablar de los negocios, Lucas. Se nos dijo que estabas planeando dejar el grupo». El aire se volvió espeso, y Rafael se sintió atrapado entre el fuego cruzado de una pelea que no había buscado. Lucas miró a Rafael, un destello de ira y resignación en sus ojos. «Debo protegerte», dijo rápidamente. Pero la frase se detuvo en sus labios. De repente el alto sacó una pistola y la apuntó hacia Lucas. «No te atrevas a traicionarnos. No puedes escapar, y él tampoco». Rafael sintió que el corazón se le paraba. Todo lo que había creído, toda la amistad y la lealtad, estaban a punto de desmoronarse. Pero antes de que algo más pudiera suceder, el sonido de disparos resonó. Un grito desgarrador rompió la tensión en el bar. Rafael se dio vuelta buscando refugio, mientras el caos estallaba a su alrededor. Gente corría, muebles caían, las balas volaban. Y en medio de todo esto, Rafael vio algo que lo dejó helado. Lucas, el hombre que había sido su mentor, estaba en el suelo, una herida en el costado. Su mirada suplicante se elevó hacia Rafael, como si en sus ojos estuviera implorando perdón. Y en ese instante, Rafael entendió. Lucas no solo era un traidor, había estado involucrado con el mismo grupo que ahora intentaba matarlo. Todo había sido una farsa. El tiempo parecía detenerse. Rafael se preguntó si su amigo alguna vez había sido quien decía ser. ¿Quién era en realidad Lucas? La pregunta retumbaba en su cabeza, mientras los gritos y disparos llenaban el aire. En medio de la conmoción, Rafael fue hacia Lucas, pero un grito lo detuvo. «Sal de aquí, Rafael, no te metas en esto». Esa advertencia resonaba, pero algo en su corazón lo ató al lugar. ¿Podría dejarlo morir? La atmósfera era densa, llena de traición y miedo. Cada instante era un nuevo desafío. Rafael estaba atrapado entre la vida y la muerte, entre la lealtad y el engaño. ¿Qué haría ahora? ¿Sería capaz de descubrir toda la verdad detrás de su amigo y salvarse a sí mismo? Los ecos de la traición retumbaban en su mente. Mientras el caos continuaba, la pregunta latía:
¿Qué haría Rafael en un mundo donde nada era lo que parecía? ¿Podría salir ileso de esta pesadilla? Rafael se encontraba paralizado, su mente girando a 1000 por hora, mientras el caos lo rodeaba. Lucas yacía en el suelo, una herida sangrante en el costado. La situación era un torbellino de gritos y disparos. «¡Sal de aquí, Rafael!», gritó Lucas, pero algo en la voz de su amigo lo mantenía allí, aferrado a un hilo de esperanza. Si Lucas estaba implicado en todo esto, ¿por qué ahora se preocupaba por él? El tiempo parecía detenerse mientras su mirada se encontraba con la de Lucas, que reflejaba miedo, pero también un extraño rayo de sinceridad. «No puedes confiar en ellos», Lucas gritó, su voz ahogada por el estruendo. «Te han estado usando desde el principio». De repente, un estruendo resonó a su izquierda. Rafael se dio la vuelta y vio a uno de los hombres, el que parecía más peligroso, apuntando con el arma hacia Lucas. «Hemos sido pacientes, Lucas. Este es el final de tu traición». Fue un instante, un respiro que pareció eterno. Rafael sintió la adrenalina correr por sus venas, mientras la realidad se retorcía a su alrededor. Pero cuando el hombre apretó el gatillo, Lucas no se movió. No había nadie más en la habitación, solo él, pitido ensordecedor de la bala atravesando el aire. Rafael cerró los ojos, pero un ruido seco llenó el bar. No era un disparo, era la puerta. Una figura emergió de la penumbra. Era Claudia, su ex compañera de trabajo. Los ojos de Rafael se agrandaron mientras se preguntaba qué hacía allí. «¡Rafael, atrás!», gritó, empujándolo justo cuando la bala pasaba zumbando, y se disparó contra la pared. Claudia se lanzó sobre el hombre, derribándolo, pero al caer, su chaqueta se abrió y Rafael vio algo que desató su mente. Un distintivo, con el logo de una organización que había sido mencionada en rumores oscuros del mercado. «Claudia, ¿qué está pasando?», preguntó, temblando. Ella le sonrió, pero era una sonrisa tensa. «Nunca dejé de investigar a Lucas, pero pareces haber caído en su trampa», respondió, mirando a su amigo herido. Todo se volvió confuso. Lucas ahora estaba en el suelo, su vida deslizándose, y, en la mesa, Claudia luchaba por controlar la situación. «No podemos dejar que se escape». Rafael sintió que su mundo se desmoronaba. «Pero tú también. Éramos amigos, Claudia». «Lo que creías sobre Lucas no era más que una ilusión», ella dijo, respirando pesadamente. «Él es un estafador, un ladrón de información. Pero no te preocupes, tú no estabas destinado a ser parte de eso. Hay más en juego aquí». Un disparo interrumpió la conversación. Un grito se alzó entre la multitud que ahora se agolpaba alrededor del bar. «¡La policía! ¡Está llegando!». Rafael, confundido, miró a Lucas, cuyas últimas palabras se filtraban entre las sombras. «Te utilicé, pero nunca pensé». Su aliento se desvanecía, y Rafael sintió que la traición daba un giro inesperado. Lucas no era el verdadero enemigo, pero solo a medida que Claudia se movía hacia Lucas, tratando de salvarlo, quedó claro que había algo más. Las luces del bar parpadeaban y las sirenas resonaban en la distancia. Rafael miró a su alrededor, los rostros de los demás contusos, y su mente comenzó a girar. «Claudia, por favor, ayúdame a entender. ¿Por qué nunca me dijiste lo que sabías?». «Porque no quería que te involucraras. Pero el tiempo se acabó. Tú eres el único que queda. Debes elegir». Y mientras hablaba, un fogonazo de luces barrió la sala, cubriendo el verdadero horror que se desataba en el exterior. Incluso en ese momento, como si fuera un espejo distorsionado, la imagen de Lucas comenzó a desvanecerse. Una verdad aplastante amenazaba con romperlo todo. Rafael se sintió atrapado, incapaz de decidir el camino correcto, mientras el mundo colapsaba a su alrededor.
¿Podría rescatar a Lucas? ¿O sería él quien necesitaba ser salvado? Todo parecía un juego de sombras, un destino incierto. Con una mirada fugaz hacia su pasado, Rafael se dio cuenta de que su vida ya no le pertenecía. Ahora el puente entre la traición y la redención se desmoronaba ante él. La pregunta no era si podía salvar a Lucas, sino si había algo que realmente necesitara ser salvado. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por la verdad? La tormenta apenas había comenzado, y Rafael estaba en el ojo del huracán, donde cada decisión podría cambiarlo todo para siempre. Rafael estaba paralizado, su mente girando a 1000 por hora en cuanto el caos se rodeaba. Lucas yacía en Oshón, una ferida sangrante en un lado. El bar era un turbillón de gritos y tiros. «¡Sal de aquí, Rafael!», gritó Lucas. Mas algo la voz de seu amigo o seguraba allí, preso a un fío de esperanza. Si Lucas estaba envolvido en todo eso, ¿por qué se preocupaba agora? O tempo parecía parar en cuanto sus ojaladas se encontraban. O miedo reflectido en el rostro de Lucas misturábase a o estranho lampejo de sinceridade. «Não puedes confiar em eles», Lucas gritou, sua voz sufocada pelo barulho. «Te han estado utilizando desde o princípio». Um estalo cortou o ar. Rafael se virou e viu um dos homens, o mais ameaçador, apontando uma arma para Lucas. «Hemos tenido paciência, Lucas. Esto es el final de tu traición». O tempo parecia esticar, e a adrenalina correu pelas veias de Rafael enquanto o mundo ao seu redor se retorcia. O homem apertou o gatilho, mas Lucas não se moveu. Um grito cortou a noite e Rafael fechou os olhos, preparado para o pior. Mas um barulho atrás da horta interrompeu tudo. A porta se abriu com força. Uma figura familiar surgiu. Era Cláudia, sua ex-colega de trabalho. Os olhos de Rafael se arregalaram. «Rafael, atrás!», ela o empurrou para o lado, bem no momento em que a bala passava zumbindo. Cláudia se jogou sobre o homem, derrubando-o, mas sua manga se abriu, revelando um distintivo com o logo de uma organização criminosa que Rafael tinha ouvido mencionar em rumores obscuros. «Cláudia, que está passando?», ele perguntou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ela sorriu, mas era uma expressão tensa. «Nunca deixei de investigar a Lucas. Você caiu na armadilha dele». O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta enquanto observava Lucas, seus olhos suplicantes. «Por que nunca me contou a verdade?» Ele vacilou, sem saber se ainda podia confiar na amiga. «Porque eu não queria que você se envolvesse. Mas o tempo acabou. Você é o único que sobra», disse Cláudia, seu rosto pálido enquanto olhava para Lucas. Cada frase parecia ser um golpe em Rafael. Como ele não percebeu? Então, os gritos e tiros juntos de repente pareceram distantes, uma cortina de silêncio cercando o momento. Rafael olhou nos olhos de Lucas e viu algo que o paralisou. Um tipo de desespero que ele nunca tinha visto antes. «Rafa, escúchame. No todo está perdido. Há algo que não sabes». Antes que pudesse perguntar, um disparo ressonou, mas não era de uma arma. Era uma explosão. O bar tremeu. As luzes piscavam e as pessoas começaram a correr em pânico. O teto começou a desmoronar ao redor deles. «Salgam daqui!», gritou Cláudia, puxando Rafael pelo braço, enquanto a fumaça começava a invadir o espaço. «Esto no es un juego». Rafael sentiu a pressão em seu peito. «Lucas!», gritou, mas o amigo já estava em um estado crítico, tentando se arrastar. «No puedo dejarlo». Mas Cláudia soltou um grito de desespero. «No hay tiempo. Él se metió en algo mortal. Tu também puedes estar em peligro». E nesse instante, uma verdade devastadora estourou na mente de Rafael. Nos olhos de Lucas havia um olhar perigoso. Uma confissão não verbal. Era ele quem tinha manipulado tudo desde o começo? E se Lucas não fosse o que parecia?
o próprio amigo se tornara o traidor em um terno smart. O que isso significava para Rafael, que o via como um irmão? "O que você fez, Lucas?" perguntou Rafael, sentindo seu coração se apertar. E mesmo quando as chamas estavam se aproximando, ele sentiu que toda a sua vida estava desmoronando ao seu redor. O passado, suas esperanças e sonhos, tudo ameaçado por uma traição inimaginável. Enquanto ele hesitava, com a mente a mil, Cláudia puxou em direção à saída. "Rafa, não podemos quedar-nos aqui?" Mas ele se virou, buscando os olhos de Lucas uma última vez. O que tinha acontecido? E quem realmente era seu amigo? As chamas começaram a cercá-los, e a única certeza que Rafael tinha era que todo o seu mundo mudara para sempre. Ele mal percebeu quando finalmente começou a correr, levando apenas suas dúvidas e a certeza de que uma tempestade estava prestes a se formar ao seu redor. A vida que conhecia estava em ruínas, e a pergunta ainda pulsava na mente. Seria possível salvar quem já se havia perdido? Rafael estava paralisado, sua mente girando a 1000 por hora, enquanto o caos o rodeava. Lucas jazia no chão, uma ferida sangrante no lado. O bar era um turbilhão de gritos e tiros. "Sal de aqui, Rafael!" gritou Lucas. Mas algo na voz de seu amigo o segurava ali, preso a um fio de esperança. Se Lucas estava envolvido em tudo isso, por que se preocupava agora? O tempo parecia parar enquanto suas olhadas se encontravam. O medo refletido no rosto de Lucas misturava-se a um estranho lampejo de sinceridade. "No puedes confiar en ellos", Lucas gritou, sua voz sufocada pelo barulho. "Te han estado utilizando desde el principio." Um estalo cortou o ar. Rafael se virou e viu dos homens, o mais ameaçador, apontando uma arma para Lucas. "Hemos tenido paciencia, Lucas. Esto es el final de tu traición." El tiempo parecía esticar, y adrenalina corrió pelas veias de Rafael en cuanto el mundo se retorcía. El hombre apertó el gatillo, mas Lucas no se movió. Un grito cortó la noche y Rafael fechó os ojos, preparado para lo peor. Mas un barulho atrás da porta interrompió tudo. A porta se abrió con força. Uma figura familiar surgiu. Era Cláudia, sua ex-colega de trabalho. Os olhos de Rafael se arregalaron. "Rafael, atrás!" Ela o empurrou para o lado, bem no momento em que a bala passava zumbindo. Cláudia se jogou sobre o homem, derrubando, mas sua manga se abrió, revelando un distintivo con el logo de una organización criminosa que Rafael tinha. Ouvido mencionar em rumores obscuros. "Cláudia, que está passando?" ele perguntou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ela sorriu, mas era uma expressão tensa. "Nunca deixei de investigar a Lucas. Você caiu na armadilha dele." O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta, enquanto observava Lucas, seus olhos suplicantes. "Por que nunca me contou a verdade?" Ele vacilou, sem saber se ainda podia confiar na amiga. "Porque eu não queria que você se envolvesse." Mas o tempo acabou. "Você é o único que sobra", disse Cláudia, seu rosto pálido enquanto olhava para Lucas. Cada frase parecia ser um golpe em Rafael. Como ele não percebeu? Então os gritos e tiros juntos de repente pareceram distantes. Uma cortina de silêncio cercando o momento. Rafael olhou nos olhos de Lucas e viu algo que o paralisou. Um tipo de desespero que ele nunca tinha visto antes. "Rafa, escúchame, no todo. Está perdido. Hay algo que no sabes." Antes que pudiese preguntar, un disparo resonó, mas no fue de una arma. Era una explosión. O bar tremió. Las luces piscaban y las personas comenzaron a correr en pánico. El techo comenzó a desmoronar alrededor de ellos. "Salgan de aquí", gritó Cláudia, pujando a Rafael por el brazo, en cuanto la fumaza comenzaba a invadir el espacio. "Esto no es un juego." Rafael sintió la presión en su pecho. "Lucas", gritó, mas su amigo ya estaba en un estado crítico,
tentándose arrastrar. No puedo dejarlo. Mas Claudia soltó un grito de desespero. No hay tiempo. Él se metió en algo mortal. Tú también puedes estar en peligro. Y en ese instante, una verdad devastadora estoró la mente de Rafael. En los ojos de Lucas había un olhar perigoso, una confesión no verbal. ¿Era él que manipuló todo desde el comienzo? ¿Y si Lucas no fuese lo que parecía? O próprio amigo se tornara o traidor em terno smart. O que isso significava para Rafael, que o via como um irmão? O que você fez, Lucas? Perguntou Rafael, sentindo seu coração se apertar. E mesmo quando as chamas estavam se aproximando, ele sentiu que toda a sua vida estava desmoronando ao seu redor. O passado, suas esperanças e sonhos, tudo ameaçado por uma traição inimaginável. Enquanto ele hesitava, com a mente a mil, Cláudia puxou-o em direção à saída. Rafa, não podemos quedar-nos aqui. Mas ele se virou, buscando os olhos de Lucas uma última vez. O que tinha acontecido? E quem realmente era seu amigo? As chamas começaram a cercá-los, e a única certeza que Rafael tinha era que todo o seu mundo mudara para sempre. Ele mal percebeu quando finalmente começou a correr, levando apenas suas dúvidas e a certeza de que uma tempestade estava prestes a se formar ao seu redor. A vida que conhecia estava em ruínas, e a pergunta ainda pulsava na mente. Seria possível salvar quem já se havia perdido? Rafael estava paralisado, sua mente girando a 1000 por hora enquanto o caos o rodeava. Lucas jazia no chão, uma ferida sangrante no lado. O bar era um turbilhão de gritos e tiros. Sal daqui, Rafael! Gritou Lucas, mas algo na voz de seu amigo o segurava ali, preso a um fio de esperança. Se Lucas estava envolvido em tudo isso, por que se preocupava agora? O tempo parecia parar enquanto suas olhadas se encontravam. O medo refletido no rosto de Lucas misturava-se a um estranho lampejo de sinceridade. "No puedes confiar em eles", Lucas gritou, sua voz sufocada pelo barulho. "Te han estado utilizando desde el princípio." Um estalo cortou o ar. Rafael se virou e viu um dos homens, o mais ameaçador, apontando uma arma para Lucas. "Hemos tenido paciencia, Lucas. Esto es el final de tu traición." O tempo parecia esticar, e a adrenalina correu pelas veias de Rafael enquanto o mundo ao seu redor se retorcia. O homem apertou o gatilho, mas Lucas não se moveu. Um grito cortou a noite e Rafael fechou os olhos, preparado para o pior. Mas um barulho atrás da porta interrompeu tudo. A porta se abriu com força. Uma figura familiar surgiu. Era Cláudia, sua ex-colega de trabalho. Os olhos de Rafael se arregalaram. Era Rafael, atrás. Ela o empurrou para o lado, bem no momento em que a bala passava zumbindo. Cláudia se jogou sobre o homem, derrubando-o. Mas sua manga se abriu, revelando um distintivo com o logo de uma organização criminosa que Rafael tinha ouvido mencionar em rumores obscuros. "Cláudia, que está passando?" ele perguntou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ela sorriu, mas era uma expressão tensa. "Nunca deixei de investigar a Lucas. Você caiu na armadilha dele." O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta enquanto observava Lucas, seus olhos suplicantes. "Por que nunca me contou a verdade?" Ele vacilou, sem saber se ainda podia confiar na amiga. "Porque eu não queria que você se envolvesse, mas o tempo acabou. Você é o único que sobra", disse Cláudia, seu rosto pálido enquanto olhava para Lucas. Cada frase parecia ser um golpe em Rafael. Como ele não percebeu? Então, os gritos e tiros juntos de repente pareceram distantes, uma cortina de silêncio cercando o momento. Rafael olhou nos olhos de Lucas e viu algo que o paralisou, um tipo de desespero que ele nunca tinha visto antes. "Rafa, escute-me, no todo está perdido. Há algo que não sabes." Antes que pudesse perguntar, um disparo ressonou, mas não era de uma arma.
Era uma explosão. O bar tremeu. As luzes piscavam e as pessoas começaram a correr em pânico. O teto começou a desmoronar ao redor deles. "Salgam de aqui!" gritou Cláudia, puxando Rafael pelo braço, enquanto a fumaça começava a invadir o espaço. "Esto no es un juego." Rafael sentiu a pressão em seu peito. "Lucas!" gritou, mas o amigo já estava em um estado crítico, tentando se arrastar. "No puedo dejarlo." Mas Cláudia soltou um grito de desespero. "No hay tiempo." Ele se meteu em algo mortal. Tu também pode estar em peligro. E nesse instante, uma verdade devastadora estourou na mente de Rafael. Nos olhos de Lucas havia um olhar perigoso, uma confissão não verbal. Era ele quem tinha manipulado tudo desde o começo. E se Lucas não fosse o que parecia, o próprio amigo se tornara o traidor em um terno smart. O que isso significava para Rafael, que o via como um irmão. "O que você fez, Lucas?" perguntou Rafael, sentindo seu coração se apertar. E mesmo quando as chamas estavam se aproximando, ele sentiu que toda a sua vida estava desmoronando ao seu redor. O passado, suas esperanças e sonhos, tudo ameaçado por uma traição inimaginável. Enquanto ele hesitava, com a mente a mil, Cláudia puxou-o em direção à saída. "Rafa, não podemos quedar-nos aqui." Mas ele se virou, buscando os olhos de Lucas uma última vez. O que tinha acontecido? E quem realmente era seu amigo? As chamas começaram a cercá-los, e a única certeza que Rafael tinha era que todo o seu mundo mudara para sempre. Ele mal percebeu quando finalmente começou a correr, levando apenas suas dúvidas e a certeza de que uma tempestade estava prestes a se formar ao seu redor. A vida que conhecia estava em ruínas, e a pergunta ainda pulsava na mente. Seria possível salvar quem já se havia perdido? Mas conforme eles corriam em direção à saída, uma explosão repentina os lançou ao chão com a força de um vendaval. Rafael sentiu o impacto como se todo o ar lhe escapasse. Quando ele finalmente se levantou, o mundo parecia girar. O bar estava em chamas, e o caos agora estava em outro nível. Fumaça e gritos dominavam os ecos da noite. Ali, entre a confusão, uma sombra se ergueu. Um homem, diferente do grupo que os atacara, estava de pé, observando com um olhar frio. Rafael o reconheceu instantaneamente. Era um velho conhecido, alguém que pensava estar fora de sua vida. Diego! Ele não podia acreditar. Como ele estava ali, neste lugar, neste momento. Diego avançou, seus passos tranquilos em meio ao desespero. "Rafael, você foi um tolo. Sempre esteve jogando no time errado", disse ele com um sorriso que congelou o sanguinaz. "Veas de Rafael." Ali estava todo o segredo que ele temia. Diego não era apenas um antigo rival no mercado financeiro. Ele era uma artimaña em um juego muito maior. Um juego em que Rafael era apenas una peça. ¿Qué quieres?" Rafael gritó, adrenalina pulsando en sus veas. ¿Te envió Lucas? Diego balanzó a cabeza levemente. "Lucas es un peón, así como você. Esto aquí es sobre el poder y el controle. Y en cuanto vocês brincan de esconde-esconde, os verdaderos jogadores están prontos para dar el golpe final." Un tremor percorrió la espina de Rafael. ¿O qué más él no sabía? Las falas danzaban su alrededor, y con cada palabra de Diego, la verdadera magnitud de la traición parecía mayor de lo que podría imaginar. Lágrimas de fumaza hinchaban los ojos de Rafael en cuanto él tentaba entender. Tarde para acordar, Rafael. Agora ya no puedes escapar. Mas al contrário de Lucas, talvez você ainda possa ser útil. E enquanto aquelas palavras pesadas ecoavam em sua mente,
uma nova onda de desespero tomou conta de Rafael. Afinal, ele estava planejando salvar alguém que poderia muito bem ser o homem que havia orquestrado sua ruína. Qual o preço a ser pago pela verdade? E quem seriam realmente os aliados? A noite estava longe de acabar, e Rafael mal começou a compreender o labirinto de mentiras que o cercava. Rafael estava paralisado, sua mente girando a 1000 por hora enquanto o caos o rodeava. Lucas jazia no chão, uma ferida sangrante no lado. O bar era um turbilhão de gritos e tiros. "Sal daqui, Rafael!" gritou Lucas. Mas algo na voz de seu amigo o segurava ali, preso a um fio de esperança. Se Lucas estava envolvido em tudo isso, por que se preocupava agora? O tempo parecia parar enquanto suas olhadas se encontravam. O medo refletido no rosto de Lucas misturava-se a um estranho lampejo de sinceridade. "No puedes confiar en ellos", Lucas gritou, sua voz sufocada pelo barulho. "Te han estado utilizando desde el principio." Um estalo cortou o ar. Rafael se virou e viu um dos homens, o mais ameaçador, apontando uma arma para Lucas. "Hemos tenido paciencia, Lucas. Esto es el final de tu traición." O tempo parecia esticar, e a adrenalina correu pelas veias de Rafael, enquanto o mundo ao seu redor se retorcia. O homem apertou o gatilho, mas Lucas não se moveu. Um grito cortou a noite, e Rafael fechou os olhos, preparado para o pior. Mas um barulho atrás da porta interrompeu tudo. A porta se abriu com força. Uma figura familiar surgiu. Era Cláudia, sua ex-colega de trabalho. Os olhos de Rafael se arregalaram. "Rafael, atrás!" Ela o empurrou para o lado, bem no momento em que a bala passava zumbindo. Cláudia se jogou sobre o homem, derrubando-o. Mas sua manga se abriu, revelando um distintivo com o logo de uma organização criminosa que Rafael tinha ouvido mencionar em rumores obscuros. "Cláudia, que está passando?" ele perguntou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ela sorriu, mas era uma expressão tensa. "Nunca deixei de investigar a Lucas. Você caiu na armadilha dele." O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta, enquanto observava Lucas, seus olhos suplicantes. "Por que nunca me contou a verdade?" Ele vacilou, sem saber se ainda podia confiar na amiga. "Porque eu não queria que você se envolvesse. Mas o tempo acabou. Você é o único que sobra", disse Cláudia, seu rosto pálido enquanto olhava para Lucas. Cada frase parecia ser um golpe em Rafael. Como ele não percebeu? Então, os gritos e tiros, juntos de repente, pareceram distantes. Uma cortina de silêncio, cercando o momento. Rafael olhou nos olhos de Lucas e viu algo que o paralisou. Um tipo de desespero que ele nunca tinha visto antes. "Rafa, escute-me. No todo está perdido. Há algo que não sabes." Antes que pudesse perguntar, um disparo ressonou, mas não era de uma arma. Era uma explosão. O bar tremeu. As luzes piscavam, e as pessoas começaram a correr em pânico. O teto começou a desmoronar ao redor deles. "Salgam de aqui!" gritou Cláudia, puxando Rafael pelo braço, enquanto a fumaça começava a invadir o espaço. "Esto não é um juego." Rafael sentiu a pressão em seu peito. "Lucas!" gritou, mas o amigo já estava em um estado crítico, tentando se arrastar. "No puedo dejarlo." Mas Cláudia soltou um grito de desespero. "No hay tempo. Ele se meteu em algo mortal. Tu também puedes estar em peligro." E nesse instante, uma verdade devastadora estourou na mente de Rafael. Nos olhos de Lucas havia um olhar perigoso, uma confissão não verbal. Era ele quem tinha manipulado tudo desde o começo? E se Lucas não fosse o que parecia? O próprio amigo se tornara o traidor em um terno smart. O que isso significava para Rafael, que o via como um irmão?
O que você fez, Lucas? Perguntou Rafael, sentindo seu coração se apertar. E mesmo quando as chamas estavam se aproximando, ele sentiu que toda a sua vida estava desmoronando ao seu redor. O passado, suas esperanças e sonhos, tudo ameaçado por uma traição inimaginável. Enquanto ele hesitava, com a mente a mil, Cláudia puxou-o em direção à saída. Rafa, não podemos quedar-nos aqui. Mas ele se virou, buscando os olhos de Lucas uma última vez. O que tinha acontecido? E quem realmente era seu amigo? As chamas começaram a cercá-los, e a única certeza que Rafael tinha era que todo o seu mundo mudara para sempre. Ele mal percebeu quando finalmente começou a correr, levando apenas suas dúvidas e a certeza de que uma tempestade estava prestes a se formar ao seu redor. A vida que conhecia estava em ruínas, e a pergunta ainda pulsava na mente. Seria possível salvar quem já se havia perdido? Mas conforme eles corriam em direção à saída, uma explosão repentina os lançou ao chão com a força de um vendaval. Rafael sentiu o impacto como se todo o ar lhe escapasse. Quando ele finalmente se levantou, o mundo parecia girar. O bar estava em chamas e o caos agora estava em outro nível. Fumaça e gritos dominavam os ecos da noite. Ali, entre a confusão, uma sombra se ergueu. Um homem, diferente do grupo que os atacara, estava de pé, observando com um olhar frio. Rafael o reconheceu instantaneamente. Era um velho conhecido, alguém que pensava estar fora de sua vida. Diego, ele não podia acreditar. Como ele estava ali, neste lugar, neste momento? Diego avançou, seus passos tranquilos em meio ao desespero. Rafael, você foi um tolo. Sempre esteve jogando no time errado, disse ele, com um sorriso que congelou o sangue nas veias de Rafael. Ali estava todo o segredo que ele temia. Diego não era apenas um antigo rival no mercado financeiro. Ele era uma artimanha em um jogo muito maior. Um jogo em que Rafael era apenas uma peça. Que queres? Rafael gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Te enviou Lucas? Diego balançou a cabeça levemente. Lucas é um peão, assim como você. Isso aqui é sobre o poder e o controle. E enquanto vocês brincam de esconde-esconde, os verdadeiros jogadores estão prontos para dar o golpe final. Um tremor percorreu a espinha de Rafael. O que mais ele não sabia? As chamas dançavam ao seu redor, e com cada palavra de Diego, a verdadeira magnitude da traição parecia maior do que ele poderia imaginar. Lágrimas de fumaça encheram os olhos de Rafael enquanto ele tentava entender. Tão tarde para acordar, Rafael. Agora, você não pode escapar. Mas ao contrário de Lucas, talvez você ainda possa ser útil. E enquanto aquelas palavras pesadas ecoavam em sua mente, uma nova onda de desespero tomou conta de Rafael. Afinal, ele estava planejando salvar alguém que poderia muito bem ser o homem que havia orquestrado sua ruína. Qual o preço a ser pago pela verdade? E quem seriam realmente os aliados? A noite estava longe de acabar, e Rafael mal começou a compreender o labirinto de mentiras que o cercava. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor ecoou à sua direita. Uma porta despencou, e com ela, uma figura dramática surgiu, interrompendo a tensão. Era ninguém menos que a mãe de Rafael, a mulher que ele havia perdido quando estava em seu auge de busca pelo sucesso. Rafael, carinho! Sua voz portou a fumaça e trouxe um facho de esperança. Por que estás aqui? Todo isto é peligroso. A cena parou. Rafael olhou de Lucas para Diego, depois para Cláudia e finalmente de volta para sua mãe.
A confissão amorosa dela e a traição à espreita à sua volta fazia o seu coração disparar, criando uma tempestade de emoções. Ele mal sabia que, enquanto tentava salvar seus amigos, sua mãe havia sido um dos pilares do jogo em que todos estavam envolvidos. O que mais ela sabia? Qual era o jogo que ela estava jogando? E que papel Rafael realmente tinha em tudo isso? A verdade estava se revelando como uma camada de cebola, e por cada camada que descascava, mais surpresas surgiam. O que ele faria agora? Rafael estava paralisado, sua mente girando a 1000 por hora enquanto o caos o rodeava. Lucas jazia no chão, uma ferida sangrante no lado. O bar era um turbilhão de gritos e tiros. "Sal de aqui, Rafael!" gritou Lucas. Mas algo na voz do seu amigo o segurava ali, preso a um fio de esperança. Se Lucas estava envolvido em tudo isso, por que se preocupava agora? O tempo parecia parar enquanto suas olhadas se encontravam. O medo refletido no rosto de Lucas misturava-se a um estranho lampejo de sinceridade. "No puedes confiar en ellos", Lucas gritou, sua voz sufocada pelo barulho. "Te han estado utilizando desde el principio." Um estalo cortou o ar. Rafael se virou e viu um dos homens, o mais ameaçador, apontando uma arma para Lucas. "Hemos tenido paciencia, Lucas. Esto es el final de tu traición." O tempo parecia esticar e a adrenalina correu pelas veias de Rafael enquanto o mundo ao seu redor se retorcia. O homem apertou o gatilho, mas Lucas não se moveu. Um grito cortou a noite e Rafael fechou os olhos, preparado para o pior. Mas um barulho atrás da porta interrompeu tudo. A porta se abriu com força. Uma figura familiar surgiu. Era Cláudia, sua ex-colega de trabalho. Os olhos de Rafael se arregalaram. "Rafael, atrás!" Ela o empurrou para o lado, bem no momento em que a bala passava zumbindo. Cláudia se jogou sobre o homem, derrubando-o, mas sua manga se abriu, revelando um distintivo com o logo de uma organização criminosa que Rafael tinha ouvido mencionar em rumores obscuros. "Cláudia, que está passando?" ele perguntou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ela sorriu, mas era uma expressão tensa. "Nunca deixei de investigar a Lucas. Você caiu na armadilha dele." O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta, enquanto observava Lucas, seus olhos suplicantes. "Por que nunca me contou a verdade?" Ele vacilou, sem saber se ainda podia confiar na amiga. "Porque eu não queria que você se envolvesse. Mas o tempo acabou. Você é o único que sobra", disse Cláudia, seu rosto pálido enquanto olhava para Lucas. Cada frase parecia ser um golpe em Rafael. Como ele não percebeu? Então, os gritos e tiros juntos de repente pareceram distantes, uma cortina de silêncio cercando o momento. Rafael olhou nos olhos de Lucas e viu algo que o paralisou, um tipo de desespero que ele nunca tinha visto antes. "Rafa, escute-me. No todo está perdido. Há algo que não sabes." Antes que pudesse perguntar, um disparo ressonou, mas não era de uma arma. Era uma explosão. O bar tremeu. As luzes piscavam e as pessoas começaram a correr em pânico. O teto começou a desmoronar ao redor deles. "Salgandé!" "Aqui!" gritou Cláudia, puxando Rafael pelo braço, enquanto a fumaça começava a invadir o espaço. "Esto no es un juego." Rafael sentiu a pressão em seu peito. "Lucas!" gritou, mas o amigo já estava em um estado crítico, tentando se arrastar. "No puedo dejarlo." Mas Cláudia soltou um grito de desespero. "No hay tiempo. Él se metió en algo mortal. Tú también puedes estar en peligro."
E nesse instante, uma verdade devastadora estourou na mente de Rafael. Nos olhos de Lucas havia um olhar perigoso, uma confissão não verbal. Era ele quem tinha manipulado tudo desde o começo? E se Lucas não fosse o que parecia? O próprio amigo se tornara o traidor em um terno smart. O que isso significava para Rafael, que o via como um irmão? "O que você fez, Lucas?" perguntou Rafael, sentindo seu coração se apertar. E mesmo quando as chamas estavam se aproximando, ele sentiu que toda a sua vida estava desmoronando ao seu redor. O passado, suas esperanças e sonhos, tudo ameaçado por uma traição inimaginável. Enquanto ele hesitava, com a mente a mil, Cláudia puxou em direção à saída. "Rafa, não podemos quedar-nos aqui." Mas ele se virou, buscando os olhos de Lucas uma última vez. O que tinha acontecido? E quem realmente era seu amigo? As chamas começaram a cercá-los, e a única certeza que Rafael tinha era que todo o seu mundo mudara para sempre. Ele mal percebeu quando finalmente começou a correr, levando apenas suas dúvidas e a certeza de que uma tempestade estava prestes a se formar ao seu redor. A vida que conhecia estava em ruínas, e a pergunta ainda pulsava na mente: seria possível salvar quem já se havia perdido? Mas conforme eles corriam em direção à saída, uma explosão repentina os lançou ao chão com a força de um vendaval. Rafael sentiu o impacto como se todo o ar lhe escapasse. Quando ele finalmente se levantou, o mundo parecia girar. O bar estava em chamas, e o caos agora estava em outro nível. Fumaça e gritos dominavam os ecos da noite. Ali, entre a confusão, uma sombra se ergueu. Um homem, diferente do grupo que os atacara, estava de pé, observando com um olhar frio. Rafael o reconheceu instantaneamente. Era um velho conhecido, alguém que pensava estar fora de sua vida. Diego. Ele não podia acreditar. Como ele estava ali, neste lugar, neste momento? Diego avançou, seus passos tranquilos em meio ao desespero. "Rafael, você foi um tolo. Sempre esteve jogando no time errado", disse ele com um sorriso que congelou o sangue nas veias de Rafael. Ali estava todo o segredo que ele temia. Diego não era apenas um antigo rival no mercado financeiro. Ele era uma artimanha em um jogo muito maior. Um jogo que Rafael era apenas uma peça. "Que quieres?" Rafael gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. "Te enviou Lucas." Diego balançou a cabeça levemente. "Lucas é um peão, assim como você. Isso aqui é sobre o poder e o controle. E enquanto vocês brincam de esconde-esconde, os verdadeiros jogadores estão prontos para dar o golpe final." Um tremor percorreu a espinha de Rafael. O que mais ele não sabia? As chamas dançavam ao seu redor, e com cada palavra de Diego, a verdadeira magnitude da traição parecia maior do que ele poderia imaginar. Lágrimas de fumaça encheram os olhos de Rafael, enquanto ele tentava entender. "Tão tarde para acordar, Rafael. Agora você não pode escapar. Mas ao contrário de Lucas, talvez você ainda possa ser útil." E enquanto aquelas palavras pesadas ecoavam em sua mente, uma nova onda de desespero tomou conta de Rafael. Afinal, ele estava planejando salvar alguém que poderia muito bem ser o homem que havia orquestrado sua ruína. Qual o preço a ser pago pela verdade? E quem seriam realmente os aliados? A noite estava longe de acabar, e Rafael mal começou a compreender o labirinto de mentiras que o cercava. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor ecoou à sua direita. Uma porta despencou, e com ela, uma figura dramática surgiu, interrompendo a tensão. Era ninguém menos que a mãe de Rafael, a mulher que ele havia perdido
quando estava em seu auge de busca pelo sucesso. Rafael, carinho, sua voz cortou a fumaça e trouxe um facho de esperança. Por que estás aqui? Todo esto é peligroso. A cena parou. Rafael olhou de Lucas para Diego, depois para Cláudia e finalmente de volta para sua mãe. A confissão amorosa dela e a traição à espreita à sua volta faziam seu coração disparar, criando uma tempestade de emoções. Ele mal sabia que, enquanto tentava salvar seus amigos, sua mãe havia sido um dos pilares do jogo em que todos estavam envolvidos. O que mais ela sabia? Qual era o jogo que ela estava jogando? E que papel Rafael realmente tinha em tudo isso? A verdade estava se revelando como uma camada de cebola. E por cada camada que descascava, mais surpresas surgiam. O que ele faria agora? Rafael estava paralisado, sua mente girando a 1000 por hora enquanto o caos o rodeava. Lucas jazia no chão, uma ferida sangrante no lado. O bar era um turbilhão de gritos e tiros. "Sai daqui, Rafael!" gritou Lucas, mas algo na voz de seu amigo o segurava ali, preso a um fio de esperança. Se Lucas estava envolvido em tudo isso, por que se preocupava agora? O tempo parecia parar enquanto suas olhadas se encontravam. O medo refletido no rosto de Lucas misturava-se a um estranho lampejo de sinceridade. "No puedes confiar en ellos!" Lucas gritou, sua voz sufocada pelo barulho. "Te han estado utilizando desde el principio." Um estalo cortou o ar. Rafael se virou e viu um dos homens, o mais ameaçador, apontando uma arma para Lucas. "Hemos tenido paciencia, Lucas. Esto es el final de tu traición." O tempo parecia esticar e a adrenalina correu pelas veias de Rafael enquanto o mundo ao seu redor se retorcia. O homem apertou o gatilho, mas Lucas não se moveu. Um grito cortou a noite e Rafael fechou os olhos, preparado para o pior. Mas um barulho atrás da porta interrompeu tudo. A porta se abriu com força. Uma figura familiar surgiu. Era Cláudia, sua ex-colega de trabalho. Os olhos de Rafael se arregalaram. "Rafael, atrás!" Ela o empurrou para o lado, bem no momento em que a bala passava zumbindo. Cláudia se jogou sobre o homem, derrubando-o, mas sua manga se abriu, revelando um distintivo com o logo de uma organização criminosa que Rafael tinha ouvido mencionar em rumores obscuros. "Cláudia, que está passando?" ele perguntou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Ela sorriu, mas era uma expressão tensa. "Nunca deixei de investigar a Lucas. Você caiu na armadilha dele." O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta enquanto observava Lucas, seus olhos suplicantes. "Por que nunca me contou a verdade?" Ele vacilou, sem saber se ainda podia confiar na amiga. "Porque eu não queria que você se envolvesse, mas o tempo acabou. Você é o único que sobra", disse Cláudia, seu rosto pálido enquanto olhava para Lucas. Cada frase parecia ser um golpe em Rafael. Como ele não percebeu? Então, os gritos e tiros juntos de repente pareceram distantes. Uma cortina de silêncio. Cercando o momento, Rafael olhou nos olhos de Lucas e viu algo que o paralisou. Um tipo de desespero que ele nunca tinha visto antes. "Rafa, escúchame. No todo está perdido. Há algo que não sabes." Antes que pudesse perguntar, um disparo ressonou, mas não era de uma arma. Era uma explosão. O bar tremeu. As luzes piscavam e as pessoas começaram a correr em pânico. O teto começou a desmoronar ao redor deles. "Salgam de aqui!" gritou Cláudia, puxando Rafael pelo braço, enquanto a fumaça começava a invadir o espaço. "Esto no es un juego." Rafael sentiu a pressão em seu peito. "Lucas!" gritou,
mas o amigo já estava em um estado crítico, tentando se arrastar. Não puedo dejarlo. Mas Cláudia soltou um grito de desespero. No hay tiempo. Él se metió en algo mortal. Tu também puedes estar em peligro. E nesse instante, uma verdade devastadora estourou na mente de Rafael. Nos olhos de Lucas havia um olhar perigoso, uma confissão não verbal. Era ele quem tinha manipulado tudo desde o começo. E se Lucas não fosse o que parecia? O próprio amigo se tornara o traidor em um terno smart. O que isso significava para Rafael, que o via como um irmão? O que você fez, Lucas? Perguntou Rafael, sentindo seu coração se apertar. E mesmo quando as chamas estavam se aproximando, ele sentiu que toda a sua vida estava desmoronando ao seu redor. O passado, suas esperanças e sonhos, tudo ameaçado por uma traição inimaginável. Enquanto ele hesitava, com a mente a mil, Cláudia puxou em direção à saída. Rafa, não podemos quedar-nos aqui? Mas ele se virou, buscando os olhos de Lucas uma última vez. O que tinha acontecido? E quem realmente era seu amigo? As chamas começaram a cercá-los, e a única certeza que Rafael tinha era que todo o seu mundo mudara para sempre. Ele mal percebeu quando finalmente começou a correr, levando apenas suas dúvidas e a certeza de que uma tempestade estava prestes a se formar ao seu redor. A vida que conhecia estava em ruínas, e a pergunta ainda pulsava na mente. Seria possível salvar quem já se havia perdido? Mas conforme eles corriam em direção à saída, uma explosão repentina os lançou ao chão com a força de um vendaval. Rafael sentiu o impacto como se todo o ar lhe escapasse. Quando ele finalmente se levantou, o mundo parecia girar. O bar estava em chamas, e o caos agora estava em outro nível. Fumaça e gritos dominavam os ecos da noite. Ali, entre a confusão, uma sombra se ergueu. Um homem, diferente do grupo que os atacara, estava de pé, observando com um olhar frio. Rafael o reconheceu instantaneamente. Era um velho conhecido, alguém que pensava estar fora de sua vida. Diego! Ele não podia acreditar. Como ele estava ali, neste lugar, neste momento? Diego avançou, seus passos tranquilos, em meio ao desespero. Rafael, você foi um tolo. Sempre esteve jogando no time errado, disse ele, com um sorriso que congelou o sangue nas veias de Rafael. Ali estava todo o segredo que ele temia. Diego não era apenas um antigo rival no mercado financeiro. Ele era uma artimanha e um jogo muito maior. Um jogo em que Rafael era apenas uma peça. Que eres? Rafael gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Te enviou Lucas? Diego balançou a cabeça levemente. Lucas é um peão, assim como você. Isso aqui é sobre o poder e o controle. E enquanto vocês brincam de esconde-esconde, os verdadeiros jogadores estão prontos para dar o golpe final. Um tremor percorreu a espinha de Rafael. O que mais ele não sabia? As chamas dançavam ao seu redor, e com cada palavra de Diego, a verdadeira magnitude da traição parecia maior do que ele poderia imaginar. Lágrimas de fumaça encheram os olhos de Rafael, enquanto ele tentava entender. Tão tarde para acordar, Rafael. Agora você não pode escapar. Mas ao contrário de Lucas, talvez você ainda possa ser útil. E enquanto aquelas palavras pesadas ecoavam em sua mente, uma nova onda de desespero tomou conta de Rafael. Afinal, ele estava planejando salvar alguém que poderia muito bem ser o homem que havia orquestrado sua ruína. Qual o preço a ser pago pela verdade?
E quem seriam realmente os aliados? A noite estava longe de acabar, e Rafael mal começou a compreender o labirinto de mentiras que o cercava. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor ecoou à sua direita. Uma porta despencou, e com ela uma figura dramática surgiu, interrompendo a tensão. Era ninguém menos que a mãe de Rafael, a mulher que ele havia perdido quando estava em seu auge de busca pelo sucesso. Rafael, carinho! Sua voz cortou a fumaça e trouxe um facho de esperança. Por que estás aqui? Todo isto é peligroso. A cena parou. Rafael olhou de Lucas para Diego, depois para Cláudia e finalmente de volta para sua mãe. A confissão amorosa dela e a traição espreita à sua volta faziam seu coração disparar, criando uma tempestade de emoções. Ele mal sabia que, enquanto tentava salvar seus amigos, sua mãe havia sido um dos pilares do jogo em que todos estavam envolvidos. O que mais ela sabia? Qual era o jogo que ela estava jogando? E que papel Rafael realmente tinha em tudo isso? A verdade estava se revelando como uma camada de cebola, e por cada camada que descascava, mais surpresas surgiam. O que ele faria agora?